Vamos lá, Zé Maria Trindade. O deputado Arnaldo Jardim, ele tem uma participação muito forte em matérias importantes votadas ali. Combustível do futuro e vários projetos importantes que foram elaborados exatamente com a ajuda de frentes parlamentares. Além de vice-presidente da FPA, a toda poderosa FPA, ele é presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo e também vice-presidente da Livre Iniciativa, né, do Livre Empreendedorismo, que é Joaquim Passarinho, um deputado muito eficiente também. Deputado, as frentes parlamentares, elas se transformaram num grande poder novo do Congresso. É o lobby. E o lobby na melhor maneira possível. Não é aquele lobby da mala preta que chega comprando o deputado, mas é um lobby, né? E um lobby positivo, de convencimento. As frentes hoje ocupam lugares ali que deveriam estar sendo exercidos por partidos políticos? Não há dúvida, Zé. As frentes parlamentares, que são temáticas, dando um passo, inclusive, além disso. Nós temos da FPA, em diálogo com a Frente do Empreendedorismo, que você mencionou. Eu fui até recentemente o presidente também da Frente do Brasil Competitivo, que hoje faz esse trabalho lá, o deputado Júlio Lopes. Nós temos a Frente do Comércio e Serviço, que é coordenada pelo deputado Domingos Sávio. Nós temos, enfim, uma série de frentes que atuam tematicamente e nós temos feito algumas atividades conjuntas naquilo que nós chamamos das frentes do setor produtivo, né? Ou seja, dos setores empresariais, dos setores de economia mais dinâmica, né? Então, nós temos feito isso. Isso nos mobilizou numa ação integrada à época do IOF. Isso nos mobilizou numa ação proativa durante o debate da reforma tributária, em que uma série de temas nós conseguimos colocar. Então, as frentes atuam ali no seu assunto e, unidas, as frentes têm definido alguns valores. Desde que nós tivemos a aprovação da PEC da Liberdade Econômica, desde que nós tivemos algumas reformas estruturantes no Brasil, eu vou mencionar a questão da BR do Mar, que reviu a questão de cabotagem, eu vou mencionar o marco regulatório do saneamento, o regime de autorização para ferrovias, tá certo? Isso tudo fez com que nós pudéssemos aí ter iniciativas que foram dando dinamismo à economia, né? A nossa intenção é que isso se preserve. Nós aprovamos no período anterior a lei cambial, nós determinamos a autonomia do Banco Central também, ou seja, essa temática que aí eu citei algumas que transcendem, acabaram unindo as frentes. Mas a tua pergunta tem um outro sentido. Eu também quero ser direto a ele. Realmente eu acho que elas crescem porque há hoje uma fragilidade muito grande do quadro partidário no Brasil, né? Nós temos partidos que são um conjunto de pessoas que atuam em sintonia, mas nós não temos a caracterização política ideológica do partido. Eu não estou dizendo que isso seja só para fazer a retórica política eleitoral, a retórica ideológica, mas um partido que tem um conjunto de valores, com a sua visão sobre a economia, tá certo? As políticas sociais, que sentido tem? Políticas sociais, ok, combatem a miséria, combatem uma situação de dificuldade muito grande, mas tem porta de saída. Como é que nós avaliamos o fato de que hoje, eu acho que todos nós devíamos estar concentrados em discutir isso, Zé, e todos que estão participando desse momento nosso aqui de conversa, hoje nós temos uma contradição fantástica. Eu ando pelo meu interior do estado de São Paulo, eu vejo gente dizendo, precisamos gerar mais emprego. Eu vejo um conjunto de empresas que dizem, não temos gente para trabalhar. Tá certo? Por que que isso acontece? Como é que as políticas sociais estão preparando as pessoas para poder se emancipar ou estão gerando uma situação de dependência que nós temos uma dificuldade para repor, uma dificuldade para ter pessoas para trabalhar. Então, acho que esse debate não está sendo feito pelos partidos, as frentes pontualmente fazem isso, mas uma mudança seria realmente você ter partidos melhor constituídos do ponto de vista de pensamento. Deputado, vamos com a pergunta do Alan Gani agora.
Deputado, voltando ao tarifaço, caso haja um impasse nas negociações e o Trump mantenha a tarifa de 50% contra o Brasil, o senhor acredita que a lei da reciprocidade aí seria adequado? Não seria dar um tiro no pé? Não seria uma arma que se voltaria contra nós à medida que as importações de tecnologia, insumos, matérias-primas para indústrias aqui ficariam mais caras e também a gente importaria uma inflação lá de fora? Inclusive, esse raciocínio vale para o próprio Donald Trump, que tem taxado aí todo mundo. No final das contas, o protecionismo não é um remédio ruim para a gente mesmo? Bem, aí são questões de avaliação, Alan. Eu quero lhe agradecer a pergunta. Eu vou ser um pouco ousado aí. Eu vou dar um próprio palpite sobre aquilo que o Trump está fazendo. O Trump, com suas atitudes, está redesenhando o mapa geopolítico internacional. O Trump está buscando aí uma retomada da atividade econômica dos Estados Unidos e eu acho que isso, a médio prazo, vai sair o tiro pela culatra, porque ao invés de ter políticas no sentido de dinamizar aqueles setores que estão tendo dificuldades de competir com o exterior, ele está estabelecendo normas de proteção. Nós já fizemos isso aqui na economia, não deu bem. Então eu acho que há um equívoco do Trump com relação a isso. Ele hoje tem dados que dizem que a arrecadação dele tributária com as importações, as tarifas que estabeleceu, deu um crescimento até, buscou facilitar, porque ele tem um déficit crônico, o governo americano, né? Diminuiu esse déficit, não superou, longe disso, porque é muito maior, mas que diminuiu o déficit, mas eu acho que ele está errando. Agora, como nós lidamos com isso? Eu também tento ser objetivo naquilo que acredito, né? Sem abrir mão de entender melhor e eventualmente corrigir, mas acho que não devemos usar a reciprocidade, mesmo que dia 6 se mantenham os percentuais de 50%. Por quê, Alan? Porque a reciprocidade seria igual taxar produtos americanos que aqui vêm. E eu acho que isso, ao invés de nos proteger, traria consequências para nossa economia. Nós temos importado setor de equipamentos, bens de capital, máquinas que são necessárias para a nossa produtividade. Eu mencionei o caso de fertilizantes e defensivos que são necessários para a agricultura, então acho que essa taxação, e por isso que eu fiz a crítica anterior ao Trump, seria reeditarmos isso aqui e numa desigualdade, uma queda de braço que não nos levaria a nada. Então, não sou a favor da aplicação da reciprocidade. Acho que nós teremos, como alguns governadores estão vendo, medidas de socorro aos setores que serão atendidos. Acho que nós temos que buscar aqui também, ao nível do governo federal, o governo anunciou que prepara medidas, quero que sejam apresentadas para discutir e salvaguardar. Mas a resposta à sua pergunta é não. Acho que não deveríamos aplicar a reciprocidade, porque seria uma escala sem previsão e que poderia ir num crescendo e nós seríamos os principais prejudicados com isso, no meu entender. Mariana, vai lá. Deputado, o senhor citou algumas vezes aí o setor de fertilizantes e na semana passada, né, um pequeno contexto ali, na comitiva de senadores que foram aos Estados Unidos dialogar com respectivos setores produtivos, a coletiva de imprensa ao final dessa viagem, a própria senadora e também vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Tereza Cristina, mencionou que durante a viagem eles, entre aspas, ali descobriram um outro setor que pode ser tarifado por outras vias, que é a questão da lei anti-Rússia, que Donald Trump pretende assinar dentro aí de 90 dias, acho que até menos, né? Os dias estão correndo, e que pode prejudicar, então, essa relação
das importações, isso pode refletir em preços e, para quem acompanha o setor, sabe que o preço dos fertilizantes já está aí numa alta recente. Eu gostaria de saber como que foi essa conversa com a senadora Tereza Cristina depois que ela voltou dos Estados Unidos. O que vocês conversaram em relação a esse segmento de fertilizantes, que é, como o senhor mesmo já colocou, importante, essencial para o agronegócio brasileiro. A gente depende, 80% é tudo importado. Quando se fala da ureia, 35% o Brasil importa. E a gente está falando de um prazo relativamente curto, né? Em 3 meses pode-se haver alguma alteração e fazer com que ou o abastecimento tenha algum tipo de prejuízo ou os preços fiquem ainda mais elevados. Como que foi essa conversa com a senadora Tereza Cristina na volta dessa viagem e o que pretende se fazer? Qual que é a articulação da FPA nas próximas semanas também para esse segmento importantíssimo, sobretudo agora que a gente está falando de início de safra, 25-26, muito produtor ainda não comprou fertilizante e aí a gente começa a falar de questões logísticas, mas eu vou me ater a essa pergunta do diálogo com a Tereza Cristina e a expectativa para esse segmento específico dos fertilizantes. Olha, você colocou de uma forma muito apropriada. Eu conversei com a ministra Tereza Cristina, a senadora Tereza Cristina. Amanhã nós teremos uma reunião da FPA, que isso vai estar no centro dos nossos debates lá. E ela realmente, ela e os senadores que o acompanharam, voltaram com uma percepção a partir de diálogos que lá tiveram, de que vem um outro momento, não é só para o Brasil, de tensionamento das relações internacionais, né? O Trump perfilou ao lado ali da Ucrânia, tem cobrado uma ação do Putin, da Rússia, efetiva para pôr fim às escaladas ali, que estão, a escalada do conflito da Ucrânia e da Rússia. Como é que isso nos afeta, em primeiro lugar, tá certo? Nos afeta pelo vertente que você disse, fertilizantes. Logo que eclodiu esse conflito, houve uma paralisação. Depois eles entraram em acordo e tanto ali do fluxo que vem da Rússia e da Ucrânia e da Bielorrússia, que são países ali fronteiriços, nós temos aí um abastecimento de fertilizantes. O nosso fósforo vem do Marrocos, nós aumentamos a vinda de próprios Estados Unidos e do Canadá, tá certo? De potássio, que vieram para suprir necessidades que nós temos estruturais aqui, mas nós temos uma importação, tanto da Ucrânia como principalmente da Rússia, de fertilizantes. O que está sendo enunciado, o prazo é agora até dia 8, que é na próxima segunda-feira, para que, o Trump colocou isso, a Rússia faça algum gesto no sentido de construção de uma saída ali de paz, de acordo, de negociação efetiva. Não sendo isso, anunciou, e esses interlocutores confirmaram isso aos nossos senadores, de que virá uma escala grande aí dos Estados Unidos com relação a restrições comerciais à Rússia e a parceiros, países que compram da Rússia. Hoje nós temos essa compra que você bem descreveu de fertilizantes e nós temos um outro item que nós compramos. O Brasil tem vezes que é a soja, dependendo do trimestre, tem momentos que é o petróleo, o principal item de exportação. Nós temos vendido petróleo. Temos vendido petróleo porque não temos capacidade de refino. E hoje estamos chegando a um percentual de importação do diesel que é de 25%. Varia de 25% a 26% do diesel consumido. Diesel, todos sabem, são caminhões, são ônibus, são máquinas agrícolas e uma série de outros equipamentos que funcionam à base do diesel. Ele é fundamental, né? O diesel, nós temos suprido uma parte pela mistura do biodiesel. Agora, desde 1º de agosto, foi de 14% para 15% a mistura. Não fosse isso, a dependência seria maior. E temos comprado diesel da Rússia. Houve um crescimento de compras do diesel da Rússia, porque no mercado internacional ele está mais barato, o diesel da Rússia, tá certo? Então, com isso,
nós estamos aí sujeitos a uma série de constrangimentos que poderão vir para nós e para todos os países que têm relações de comércio com a Rússia. Você tem razão, Mariana, não tem um desdobramento no nosso entender agora por próxima safra. As compras de safra, tá certo? Estão já feitas na sua esmagadora maioria, embarques já realizados, mas isso será sim um problema nosso a médio prazo se confirmar este caminho.